Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindos a mais esse Provérbios do dia. Tenho certeza que ele vai abençoar você de uma forma muito especial. Provérbios é uma fonte inesgotável de sabedoria. E eu quero aqui deixar um ensinamento para você nesse momento. É muito importante você aprender a ler provérbios, estudar provérbios, se empenhar então em provérbios. Quem escreveu provérbios, a maioria deles, foi então um homem que era o mais sábio e o mais rico. O mais sábio e o mais rico. Então, quando você olha para isso, aqui tem muita sabedoria embutida dentro de provérbios. Só que as pessoas elas acabam muitas vezes deixando de lado, não aproveitando e não usando aquilo que realmente tem importância para o desenvolvimento de uma pessoa. Então, você que está aqui nos acompanhando neste momento, saiba de uma coisa, queridos. É muito importante, de verdade, você se posicionar em provérbios, se colocar então, né, e aprender a palavra do Senhor. A você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rubens Souza, quero te convidar você para se inscrever, ativar o sininho na palavra todas, para que assim você receba todas as notificações. Eu tenho uma live de manhã, 6 da manhã, falando sobre uma campanha de fé, uma campanha de vitória, uma campanha de milagre. Depois nós temos então o Provérbios do dia, que vai então até o dia 31. Depois nós temos a live profética às 18 horas. E quando nós terminarmos esse propósito de provérbios, nós vamos ter 2 lives de adoração, para que você possa então ser edificado na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque não sei se você sabe, mas o louvor espanta todos os males na sua direção. Todos os males que chegam então na sua direção, o louvor então ele espanta. O louvor, então, ele destrona essa situação, ok? Então, vamos para Provérbios, Provérbios 28. Vamos estudar Provérbios, então, juntos. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Preste muita atenção nisso, hein? Isso é muito importante para nossas vidas. Mas os justos são ousados como um leão. O ímpio, pelo fato de fazer coisas erradas, ele de tempo em tempo você percebe que ele dá linha, né? Ele foge, ele se esquiva, ele acaba então, né, correndo diante de uma situação. Mas aqueles que são salvos, aqueles que são justos, eles são ousados. Não tem nada a temer. Eu não tenho nada a temer. Você tem alguma coisa a temer? Coloque assim: não tenho nada a temer. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre, que oprime os pobres, é como chuva impetuosa, que causa falta de alimento. Os deixam a lei e louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Você e eu precisamos estar buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, para que quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, percebemos a grande mão de Deus na nossa direção, na nossa vida, para nos ajudar a avançar, a romper cada uma das dificuldades das quais nós iremos e estamos então vivendo. Portanto, meus amados irmãos, se posicione no Senhor, se posicione no autor e consumador da sua fé. Não deixe o inimigo parar então a tua vida, viu?
Vamos continuar aqui. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem então tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o caminho dos perversos, ainda que seja rico. Quando você vê muitas pessoas aí, podem até ser rico, mas se for rico de forma desonesta, é melhor você ser pobre. É melhor você ter o básico para você sobreviver, mas você ser honesto, você ser honesta, você ter integridade, você ter então fidelidade, isso então muda tudo ao seu redor. Isso muda tudo ao seu caminho, entende? O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desgarrados envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para os que se compadece ao pobre. Então, quando você observa essa situação, você precisa se posicionar que o pobre, né, o necessitado, ele é aquele que nós precisamos então ajudar e não aquele que nós precisamos então ou iremos defraudar, de forma alguma. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E o que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua própria cova, mas os bons herdarão o bem. Você nunca vai perder em fazer o que é certo. Você nunca vai perder em fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Somente você vai ganhar. Pode parecer que não está acontecendo nada agora, pode acontecer que não está acontecendo nada então sobre a sua vida, mas com certeza você vai ganhar. As coisas então terão um novo rumo, um novo propósito, um novo caminho na sua direção e no Senhor você terá então a vitória. Se posicione, viu? Se posicione no Senhor. Se posicione no Senhor. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o examina. Quando os justos exultam, grande é a sua glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você precisa confessar a sua transgressão. Confessar então aquilo que está errado dentro de você, ao seu coração, aos seus olhos, à sua vida, e desta maneira Deus, ele vai te abençoar. Dessa maneira o propósito e o caminho de Deus vai então se estabelecer sobre você. Viu? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão rugido e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Você então precisa olhar para a situação e dizer assim: não, eu não quero isso para a minha vida. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Odeia a avareza, odeia as coisas más, odeia então as coisas erradas dessa vida e dessa terra, porque somente assim, no Senhor, você então terá a vitória. O que anda na sinceridade salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá então logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue o ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que apressa a enriquecer não ficará impune. Veja bem, você não pode então se apressar em enriquecer. A pressa, diz um ditado, que é inimiga da perfeição. Não tenha pressa. Caminhe o caminho na direção que Deus ele está te dando. Ande da forma da qual o Senhor ele está então te dando, ele está te estabelecendo. Não permita com que o mal, com que as opressões, com que as situações então contrárias paralisem então a sua vida. Olhe para o autor, para o consumador, para o redentor
da tua fé, para que assim você possa viver e desfrutar do grande banquete que o Pai, ele tem para a tua vida. Viu? O Pai, ele tem para a tua vida. Pode acreditar no que eu estou falando. O Pai tem um grande banquete, então, para você. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Então, quando você observa isso, quando você vê então essa situação, você percebe que o que o inimigo quer fazer é tirar, é mudar, é quebrar então o teu caráter, viu? Ele quer quebrar o seu caráter, ele quer quebrar então a sua vida com Deus, porque o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos será muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem o justo, ele então se multiplica. A palavra do Senhor diz claramente para a minha vida e para a sua vida que diante do Senhor, diante do propósito de Deus, a presença do Pai, ela então estará e derramará sobre a sua vida e sobre a sua história. Sabe, eu quero que você então se posicione diante do Senhor. Se posicione então diante do Senhor, que Ele tem então a vitória para a sua vida. Ele tem a vitória para a sua casa, Ele tem a vitória para a sua família, Ele tem a vitória para a sua história. Não deixe o inimigo destruir você. Não deixe o inimigo então paralisar a sua vida e a sua história, tá? Quero que você então se posicione diante do Senhor. É somente nele, somente por ele, somente então para ele. Nós então vamos vencer, nós vamos estabelecer e nós vamos então romper em meio às dificuldades, em meio aos problemas então dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir a bênção do Pai sobre a sua vida. Nos comentários eu quero que você coloque assim: Deus, me dê sabedoria. Coloque aí nos comentários aí agora aí. Deus, me dê sabedoria. Amém? O Senhor é o Deus que te dá sabedoria. O Senhor é aquele que abre então as portas. É aquele que derrama então as comportas dos céus para a tua vida e para a tua história. Esse é o propósito, esse é o caminho. Essa é a direção da qual Deus, Ele quer e se estabelece sobre cada um de nós. Pai, eu quero orar pela vida de cada um dos seus filhos. O Senhor conhece, ó Deus, o coração. O Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, Senhor, as dificuldades, as situações, as tribulações, das quais o inimigo muitas vezes tem tentado, tem trabalhado a esses corações para quebrar, para romper, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não permita, Pai. Não permita com que o inimigo nos destrua. Não permita, Pai, com que o inimigo nos assole, Senhor. Não permita, Pai, com que o inimigo venha a atrapalhar a nossa vida e o nosso propósito, Pai, aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor traga habilidade, que o Senhor traga, meu Deus e meu Pai, a sua direção, que os seus filhos e filhas, Senhor, possam ser tocados, abençoados, Senhor, e direcionados segundo o seu propósito e segundo o seu querer. Eu repreendo todo o mal e declaro, Senhor, que esse provérbio entre, Senhor, no coração, na alma de cada uma dessas pessoas, causando impacto, causando a transformação e causando, Senhor Deus, a realização, para a glória e o louvor do teu nome. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Queridos, que a sabedoria do Senhor esteja sobre a sua vida.
Que a sabedoria do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a sabedoria do Senhor possa estar sobre a sua família e o propósito do Pai se estabeleça em você e através de você. 18 horas nós temos então a nossa live profética. Esteja junto conosco. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer mudar. Deus, Ele quer trabalhar a tua vida e a tua história. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que Deus tem para entregar para você, para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, fique firme nas promessas do Pai. Deixe o seu like, nos comentários você vai colocar assim: hoje é o dia do meu milagre. Que Deus te abençoe. Shalom.